Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da quarta temporada do podcast da JMU Canaan. Bom, eu respondo pelo nome de Carolina Samuel e hoje estamos aqui com uma convidada super especial. Ela é uma pessoa muito abençoada, uma pessoa amada por muitos e depois da vinheta saberão quem é. Bom, como eu dizia, estamos aqui com uma convidada super especial, alguém muito inteligente, ela é muito dedicada e ela é carinhosa com os seus filhos, ela é uma pessoa muito boa. Senhoras e senhores, aqui está a nossa amada abençoada Rita Chiuri. Olá Carolina, muito obrigada por este convite, é um prazer estar aqui para poder partilhar um pouco da minha experiência em Cristo. Espero mesmo que seja uma conversa muito interessante e que seja inspiradora para todo aquele que estiver aí do outro lado da tela a acompanhar. Muito obrigada. Bom, muito obrigada eu por aceitar o nosso convite, é uma honra ter-lhe aqui conosco. Bom, nós gostaríamos de saber da tua conversão. Queremos saber se sempre foste assim amada, sempre foste filha de Deus ou houve alguma mudança na tua vida. Nós gostaríamos que tu falasses mais da tua conversão. Digamos que eu nasci no ambiente cristão, podemos assim dizer, dentro da religião cristã, como todo mundo, de forma particular aqui na nossa sociedade. Desde criança eu ia à igreja, meus pais sempre me incentivaram a ir à igreja e eu sempre fui muito ativa. Mas foi em 2015 que eu tive a consciência da pessoalidade de Deus, porque a conversão, na minha opinião, é quando nós temos consciência da pessoalidade de Deus e nós reconhecemos que somos pecadores, olhando para a grandeza de Deus. Então eu comecei a minha caminhada a Cristo de forma consciente em 2015. Na altura eu estudava na escola secundária da Machava e foi a partir de 2 grupos de oração. Nós tínhamos encontros nos intervalos, onde havia a partilha da palavra, tinha lá um evangelista que ia para lá e sempre orávamos nos intervalos. Sempre fui muito curiosa, todo tipo de ideia que as pessoas tinham, eu tinha a intenção de ir para ver como é que as coisas funcionam. Então, neste contexto de orarmos e de partilharmos a palavra nos intervalos, eu fui conhecendo a Cristo de uma forma diferente e me converti neste período mesmo. Numa escola, não foi necessariamente dentro de uma igreja física, mas eu já fazia parte aqui da Igreja Metodista Unida. Bom, como já sabemos da tua história, da tua conversão, gostaríamos nós também de saber, já ouvimos dizer que a Mana Rita esteve na Europa. Gostaríamos nós de saber qual é a diferença entre as regiões europeias e aqui em África. Teoricamente, né? A Europa é um continente, podemos afirmar, do primeiro mundo e aqui Moçambique é um país do terceiro mundo e essa é a primeira diferença, a diferença central, né? Nós aprendemos até nos livros de ciências sociais, países do primeiro mundo, países do terceiro mundo. Então, eu estive concretamente na França, não necessariamente em toda a Europa, a fazer a minha formação em mestrado. E a diferença, na verdade, ela pode ser entendida em vários aspectos, né? Existe uma diferença a nível cultural, existe a diferença a nível da geografia, não é? Então, existem várias diferenças, né? Primeiro, aquilo que nós aprendemos teoricamente, Moçambique é um país do terceiro mundo, e a França é um país do primeiro mundo, então, a nível econômico, a nível cultural, em termos de população, costumes e hábitos, existem várias diferenças. Na verdade, a França não tem nada a ver com Moçambique, né? Isso é o meu ponto de vista, né? Mas talvez alguns aspectos
que eu, em algum momento, vivenciei e tive um pequeno choque, né? Aquele primeiro choque é notar aquela extrema organização que eles têm. A arquitetura tem vários prédios, muitas construções que são muito organizadas. O sistema de transporte também bom, não tem comparação, na verdade, né? É bem diferente, mas ao mesmo tempo é muito complexo, né? Porque existem várias categorias de transporte, existem transportes que caminham debaixo da terra. Então, tem várias coisas muito interessantes lá que, em algum momento, no primeiro momento, podem ser um pouco assustadoras. Pelo fato de eu ter vivido quase toda a minha vida aqui e ter saído daqui para um país do primeiro mundo. Agora, outra diferença é na educação, né? Foi muito interessante ter passado aquele período lá, conhecer uma forma de educar diferente. Falo do ensino, a maneira como eles valorizam os ideais dos estudantes, como eles conseguem lidar com estudantes que vêm de diferentes partes do mundo, porque lá tem vários estrangeiros, cada um vem do seu contexto cultural, linguístico, e em algum momento eles estão preparados para integrar. Eu parto de um país em que eu falo a língua portuguesa, vou para lá, tenho que falar francês. E eles sabem lidar com essa questão. Sair de um país em que o sistema de educação tem suas particularidades e eles terem que integrar uma pessoa adulta no seu sistema é um exercício que eu creio que seja muito difícil, mas gostei da maneira como eles conseguiram integrar não somente a mim, mas todos os outros estudantes estrangeiros. Foi interessante. Gostaríamos também de saber como é que era cultuar nas igrejas da Europa. Como é que foi? Será que cultuam de uma maneira diferente que cá em África culturamos? Bom, sabe que até dentro da igreja tive algumas surpresas. Algumas foram boas e outras não, nem tanto, né? Bom, cultuar numa igreja lá é diferente. Quando eu cheguei lá, ainda na primeira semana conheci alguém que era cristão, me mostrou uma igreja. Então cheguei a cultuar lá e gostei, achei muito interessante os louvores e tudo mais. E foi interessante também por causa desta questão organizacional. Eles são organizados em todos os sentidos, não que aqui não sejam, mas lá tem um nível de organização muito diferente. É notável para quem sai daqui e vai para lá. E também porque eu estive de forma particular em igrejas pentecostais, então você entra lá, todo mundo está orando em língua, essas coisas todas. Mas isso talvez não é uma particularidade pelo fato de ser a França, mas porque aqui estou na Metodista e lá fui conhecer uma igreja pentecostal. Mas foi mesmo muito interessante. A outra diferença que é um pouco engraçado é na hora da coleta. Porque na altura, bom, a coleta aqui é em metical e lá é em euro. E eu me lembro que em algum momento passou pela minha mente, eu fiquei tipo, quanto é que eu posso dar de coleta, né? Quanto é que eu posso ofertar? Será que ao ofertar eu tenho que lembrar do câmbio, do metical? Bom, isso aí foi uma coisa que não aconteceu somente em relação à oferta, mas a oferta como é algo que vem do coração, é algo que você tem que dispor. Eu fiquei em dúvida, tipo, quanto é que as pessoas mais ou menos costumam tirar de oferta? Porque se eu tiro 10 euros de oferta, eu fico, 10 euros são muito acima de 500 meticais. Eu nunca fiz isso como oferta. Agora é diferente de você ir ao supermercado e dizer que 1 quilo de arroz está 1 euro e tu não tens como discutir. Agora na oferta já que é aquilo que está no seu coração, você fica no seu coração, mas em algum momento vamos lá comparar. Como é que é essa questão da oferta e tal, mas era só algo assim que eu queria deixar. Mas também outra coisa que eu notei que talvez não muito interessante é a liberdade no vestir. Aqui eu cresci indo à igreja de Capulana e lá, bom, eu ficava de Capulana dentro de casa, porque também fora, você não vê ninguém de Capulana. Então, você chegar numa igreja e encontrar pessoas vestidas como se estivessem na praia, foi algo que me entristeceu em algum momento, né?
Gosto do ensino de lá, eles são muito inteligentes, são muito bons, são muito educados, são muito instruídos na palavra, mas em algum momento tem essa questão, eu não sei se eu posso falar de cultura, porque aqui tem dois lados, né? Tem esse lado cultural, de que lá cada um veste como acha que dá, mas também tem um lado religioso, né? Nós somos cristãos, aprendemos que nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas eu vi casos mesmo de pessoas que foram à igreja assim de cirolinhas, de alças, e era muito comum a pessoa ali, aleluia, não sei o que, tá, tomara que caia porque está quente, enfim, né? Então são alguns aspectos que em algum momento me deixaram assim. Outra coisa que eu, em algum momento, achei um bocadinho negativo foi o tipo de programa. Eles têm muitos programas, mas são programas, em algum momento, um pouco, bom, não tão não cristocêntricos, né? Como eu me lembro que eu estive numa igreja em que tinha um programa de jovens, era a festa do pijama na igreja. Bom, foi algo que me assustou, né? Mas, enfim, talvez seja algo mais cultural, mas em parte eu acho que existe uma disciplina cristã que deve ser seguida a nível mundial, independentemente de que país você se encontre. Mas, de forma geral, me senti muito acolhida, se bem que depois fui para uma outra igreja que era um bocadinho mais perto, onde eu fiz o curso bíblico e eu aprendi muito, porque eles realmente são muito instruídos. Pode ser por causa da localização. Europa tem vários países, mas em algum momento é um continente relativamente pequeno se comparado à África. Existe muita facilidade de mobilidade, então aprendi de vários pastores a nível da Europa e também que saíam da América para a Europa para poderem nos ensinar. Então foi uma experiência muito interessante. Nós acompanhamos e vimos que a irmã Rita deu uma palestra sobre o tripé do crescimento. Nós gostaríamos de saber de onde é que surgiu essa ideia, como é que... de onde é que surgiu essa ideia? Partiu de onde? Podemos assim dizer. Isso foi antes de eu voltar para cá. Dentro desses anos, esses 2 anos que eu estive em Paris, são anos que eu prefiro chamar de anos de incubadora. É como se eu tivesse estado dentro de uma incubadora em formação, porque houve muitas coisas que Deus me ensinou, particularmente sobre a oração, o jejum e a meditação. Então, tive várias experiências teóricas e práticas sobre a aplicação destas 3 ferramentas na minha vida. Deus começou a me levar para níveis de oração, de jejum e de compreensão da palavra muito elevados. Então, neste âmbito, eu fui meditando a palavra e eu me lembro que uma vez, foi em 2000... Quando é que eu viajei? Na virada de 2022 para 2023, eu costumo estipular uma meta, um tema, na verdade, um tema pessoal. Todos os anos eu tenho um tema pessoal. Então, para mim, 2023 seria o ano do crescimento. Então, o ano de 2023 para mim foi o ano do crescimento. Então, eu disse a Deus que eu queria crescer. Eu fiz um propósito de jejum de 21 dias, parcial, onde eu removia tudo aquilo que eu gostava de comer, de ver absolutamente tudo. Então, nesse jejum, o jejum conhecido como de Daniel, eu tirei tudo que era carne, derivado de carne, ovos, tudo que vocês podem imaginar, refrigerantes, tudo que era químico, que era trigo, que era carne, derivado de carne. Eu tirei, eu abri mão e eu disse, Deus, eu quero crescer. Então, quando eu disse a Deus, eu quero crescer, dentro desses primeiros, últimos 21 dias do mês de janeiro de 2023, no meio deste jejum, que foi tremendo na verdade, Deus disse, chegou a hora de tu fazeres um jejum de 72 horas. Bom,
E daí, daquilo, eu fui me preparando para um jejum de 72 horas. Fiz a primeira vez à base de líquidos, tomando sumo, leite, água, chá. Então, a partir dali, comecei a ganhar mais fome pelo jejum. Foi algo muito natural. Até que comecei a fazer jejum a seco, até 72 horas. Então, ao longo deste ano, eu percebi que Deus me levava a maiores dimensões sobre a revelação da palavra. Comecei a ter visões, na verdade já tinha começado a ter visões, sonhos, experiências sobrenaturais. Então, ao mesmo tempo, eu coordenava aqui com a juventude sobre programas de jejum, quando surgiu a ideia do mês da santificação. Então, correu aquele mês da santificação e tal, e quando passou aquilo, eu senti da parte de Deus a necessidade de nós aprendermos, termos um estudo sobre o jejum, a meditação da palavra e sobre a oração. Em paralelo com esse contexto, eu, interagindo com algumas pessoas que eu tenho orientado, sempre tinha um tipo de dúvidas sobre jejum, sobre meditação, sobre orar, como orar, quando orar, por que orar, será que jejuamos todos? Porque eu tenho gastrite, será que eu devo orar, jejuar? Porque eu tenho preguiça, eu tenho uma agenda muito corrida, será que eu tenho que orar tanto quanto os outros? Então, ao mesmo tempo, eu fui lendo livros e fui acompanhando pregações acerca destes 3 pontos, que é oração, jejum e meditação. E aí, com o estudo, porque eu fiz um estudo teológico, uma escola, estudei na escola bíblica, na igreja onde eu estava. Então, fui compilando e saiu esse tema, o tripé do crescimento, mas este tema, na verdade, sai de um livro, de um grande homem de Deus brasileiro chamado Paulo Canuto. O título do livro é Crescendo no Sobrenatural, o tripé do crescimento, oração, jejum e a palavra. Então, eu tirei o tripé do crescimento porque eu gostei da ideia do tripé como tema principal. Então, foi basicamente assim como surgiu a ideia. Não tinha sido a primeira vez que eu já fazia esse jejum de 21 dias. Então, por isso, em algum momento, eu não posso afirmar que foi difícil. A primeira vez que eu fiz, na verdade, que foi mais difícil, eu estava cá ainda e foi um pouco difícil gerir por causa da questão da casa, alguns conflitos lá em casa. Não, porque você quer separar a panela, porque você não pode comer isso, porque isso, mas aquilo. Mas não tive, conflitos como tal. Talvez eu tenha me esquecido, né? Mas não me ocorre, porque uma coisa que é muito importante que a gente faça antes de entrar para um jejum prolongado é interceder e preparar-nos psicologicamente para aquilo. Então, não chegou a ser complicado, porque eu já tinha feito antes. E também eu já tinha em mente, já tinha apresentado diante de Deus que a partir do dia 7, se não me engano, de janeiro, eu ia começar a fazer esse jejum. Então, eu ia intercedendo acerca disso. E como eu vivia sozinha também, eu podia decidir o que entrava na minha casa, o que não entrava. Então, foi mais fácil, já que eu estava a viver sozinha. E é um pouco mais difícil quando você vive com outras pessoas em casa, né? Então, foi tranquilo. Bom, como já deixaste bem claro como foi a tua experiência de jejum, agora gostaríamos que tu aprofundasses mais acerca do tripé de crescimento. Como bem disseste, que o tripé de crescimento envolve jejum, meditação, oração. Nós gostaríamos que tu falasses qual é a importância disso na vida de cada um de nós. Então, gostaríamos que tu aprofundasses mais. Bom, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo roga, né, à igreja tessalônica que eles devem se conservar irrepreensíveis no corpo, na alma e no espírito. Então,
esse tripé, na verdade, é do número 3. E nós sabemos que o número 3 tem vários significados, né? Então, acontece que desde a origem do mundo sempre existiu a palavra, né? E esta palavra, em algum momento, é manifesta por meio da oração, antes mesmo da existência da Bíblia. Então, todo tipo de ministério, né? Mesmo na história da própria igreja, esses 3 pontos nunca falharam: a oração, a meditação da palavra e o jejum. É claro que a frequência da meditação, em algum momento, foi sendo modificada, porque houve um período em que a igreja, em algum momento, não tinha acesso à Bíblia. Hoje, eu posso ter 3, 4, 5 Bíblias, mas na altura não era assim. Tinha que ficar essa espera de um dia em que todo mundo ia para a sinagoga e tinha ali o sacerdote para ler as escrituras. Então, a igreja, ela surgiu num contexto de muita dificuldade, principalmente em relação ao acesso da palavra. Mas, fora essa questão da palavra, a oração e o jejum sempre estiveram presentes na vida da igreja, na vida do povo de Deus, quando nós olhamos para a história de Israel. E não há nenhuma revelação que possa ocorrer na vida de um homem, de uma mulher de Deus, sem aplicação da palavra, pela meditação, da oração, que é quando nós nos comunicamos com Deus, e do jejum, quando nós humilhamos a carne, né? Então, Deus, Ele nos deu essas 3 ferramentas de modo que nós tenhamos crescimento, né? Tripé por quê? Tripé é aquilo que nós sabemos, né? É aquele instrumento que sustenta, seja uma câmera, um celular. Então, essa ideia de emprestar uma palavra que é conhecida, quando ela é aplicada dentro do contexto cristão, facilita a compreensão sobre a necessidade de equilibrar tanto a oração quanto o jejum e a meditação. Nós sabemos que os 3 pés do tripé devem estar assentes de forma equilibrada, de modo a elevar, né? O instrumento que estiver a segurar. Então, o nível de importância que tem a aplicação da oração, do jejum e da meditação é equiparado ao nível de importância de cada um dos pés do tripé. Então, por isso, a relação do tripé do crescimento, oração, jejum e meditação, e o tripé que nós conhecemos, que sustenta o nosso material. Então, se nós oramos e jejuamos e não meditamos, em algum momento nós somos cristãos deficientes. E se nós oramos e jejuamos, não meditamos, também somos deficientes. Então, é importante que todo cristão ele aplique essas 3 ferramentas na sua vida, se quiser crescer em Cristo. Então, essa é a lógica da importância da aplicação dessas 3 ferramentas nas nossas vidas. É muito bom ouvir isso. Então, aqui podemos perceber que há maior necessidade de se focar nos 3 pontos, pois os 3 pontos são importantes da mesma medida. Então, diante disso, também gostaríamos que nos ensinasse como se aproximar de Deus. Tem aquelas pessoas que gostariam de se aproximar de Deus, que gostariam de largar tudo e se aproximar de Deus no seu todo, mas enfrentam várias dificuldades. Bom, como sabemos, nesse mundo aqui há várias tentações, muita coisa. Tudo aquilo que é mal, que é de mal, é fácil de ter. Então, o que tu dirias a essas pessoas para que elas pudessem se aproximar de Deus? Bom, aqui depende de quem se trata, né? Porque existe uma forma de se aproximar de Deus que em algum momento é sobre aquele que não se converteu. Como é que aquela pessoa que não se converteu pode se aproximar de Deus? Bom, primeiro tem que meditar para conhecer a Deus. E depois, conhecendo a Deus, com certeza o Espírito Santo vai convencer a essa pessoa da condição de pecadora a arrepender-se dos seus pecados e aceitar a Jesus. Mas Deus, para este caso, Ele envia evangelistas, envia homens e mulheres de Deus para pregarem a palavra de Deus.
Apesar de que há pessoas que acabam se convertendo porque pegam na Bíblia, meditam e o Espírito Santo fala, né, com esta pessoa. E para aqueles que em algum momento já se converteram, se converteram de verdade, com certeza já conhecem a palavra, o básico. Não é possível conhecer totalmente a palavra de Deus. Eu aconselho essas pessoas a orarem, a falar com Deus, porque Deus ele não muda. Deus é capaz de perdoar os nossos pecados e o que nos falta é nós confessarmos que estivemos distante de Deus, que nós precisamos nos reconciliar com Ele, né? Uma outra estratégia que em algum momento deve ser a seguir a este ato de arrependimento, né? De voltar a reconciliar-se com Deus, é procurar alguém da igreja, um líder, alguém que esteja disposto a lhe ajudar a voltar a equilibrar esta rotina de oração, meditação e jejum, porque em algum momento, bom, como diz a palavra em Provérbios, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, né? E o temor a Deus, em algum momento, também é o conhecimento. Então, em algum momento, se tu não conheces, não tens instrução, acabas perecendo, né? Como diz a palavra, que o mundo, ele perece por falta, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então, para temer a Deus, tu precisas conhecer. Então, se tu não conheces, em algum momento não tens alguém para te instruir, precisas arranjar alguém que vai te instruir para tu permaneceres no caminho de Deus. O mesmo aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele instruiu várias pessoas para se manterem no caminho de Deus. Então, todos precisamos de ser liderados por alguém, mesmo sabendo que no final das contas é salvação individual, mas Deus ele levanta homens e mulheres de Deus para fazerem isso. Se não tens alguém por perto, procure, dobre o joelho, ore e confesse os seus pecados, arrependa-se, e Deus está pronto para nos receber. Então, nós também gostaríamos de saber, para aquelas pessoas que já tiveram uma comunhão com Deus, que já tiveram uma intimidade com Deus, mas hoje já não mais têm essa comunhão com Deus, deixaram tudo para trás, decidiram deixar Cristo para trás e estão aí a viver coisas do mundo. E o que tu podes dizer a essas pessoas? Qual é o conselho que tu darias a essas pessoas que hoje que já foram pessoas muito próximas a Deus, pessoas que serviam a Deus no verdadeiro sentido, mas hoje já não mais o fazem? O que tu podes fazer? O que tu podes incentivar essas pessoas? Existe um princípio que fez, um motivo que fez essas pessoas se afastarem de Deus. Eu acho que primeiro a pessoa deve encontrar o motivo que lhe fez aproximar, que lhe fez afastar-se de Deus. E em algum momento a compreensão desse motivo, se for a mudar, vai fazer com que essa pessoa volte, nem para Deus. Vamos lá supor, eu abandonei a Deus porque, enfim, eu não tenho emprego, porque Deus não responde minhas orações. Temos que voltar para aquele motivo. Não é simplesmente você voltar lá. Tem que visitar os motivos que lhe fizeram abandonar a Deus. E lembrar que Deus ele não muda. Nós até podemos mudar. Nós temos a liberdade de mudar. Porque tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que fazemos, em algum momento pode ser temporal. Mas Deus ele é eterno. Então, buscarmos a Deus com os mesmos motivos que nos fizeram abandonar a Ele. Porque há quem volta a Deus, mas não se arrepende. E Deus, nós sabemos que Ele não era. Voltar a Deus com a mesma sacola de motivos que nos fez abandonar a Ele. Porque a Bíblia até nos diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus está pronto, está disposto. Se nós nos já chegarmos a Ele, Ele com certeza vai se chegar a nós e vai ouvir as nossas orações. Obrigado por compartilhar conosco o teu ponto de vista. Espero eu que essa mensagem irá chegar nas boas mãos. E, bom, também gostaríamos de saber qual foi a tua experiência mais marcante com Deus. Eu não sei definir qual foi a mais marcante, porque eu tive várias. De forma geral, talvez mencionar, começar a ouvir a voz de Deus. Algumas vezes as pessoas já perguntaram
como é que você sabe que é Deus? Então, me lembro que uma vez eu disse assim, para alguém que me perguntou, como é que você faz para ouvir a voz de Deus? Eu perguntei, como é que você faz para ouvir a voz da sua mãe? Você precisa ali ver que é ela. Quando ela está do outro lado, na casa do vizinho e grita, você precisa ver para confirmar que essa é a voz dela. Então ele disse, não, eu consigo ouvir, eu sei que esta aqui é minha mãe. Por mais que ela esteja no quarto, por mais que ela esteja... Bom, em qualquer condição, por mais que ela diga, sou eu, tu já sabes que essa é a voz da minha mãe. Então eu comecei a distinguir a voz de Deus da minha consciência, porque tem aquela coisa de consciência, você saber se é a tua consciência que está a falar contigo ou é o próprio Deus a falar contigo. Então, uma das coisas mais incríveis foi exatamente isso. Agora, outra experiência, na verdade, são algumas, não são, foram visões. Talvez só mencionar um conjunto de sonhos que eu tive. Foram sonhos alegóricos que em algum momento não faziam muito sentido. Bom, não fazia nenhum sentido. Racionalmente falando, não fazia nenhum sentido. Foram sonhos que eu tive e eu sabia que Deus queria me dizer alguma coisa. Eu lembro que eu acordei, eu falei com uma intercessora minha, eu lhe contei o sonho que eu tive e ela que, bom, era a solução que eu tinha para resolver. Eu sei que ela tem dom de interpretação de sonhos, mas Deus não lhe permitiu saber. Falei com o meu líder espiritual, ele disse que também não sabia, que nunca tinha ouvido coisa igual. Então ele disse, por que estás a perguntar a mim ao invés de perguntar ao próprio Deus? Então eu disse assim, se Deus quer me dizer uma coisa, custa dizer 1 mais 1 igual a 2. Por que ele tem que complicar tanto? Então ele disse, vai perguntar a Deus. Por incrível que pareça, eu dobrei o joelho, orei e Deus interpretou todos aqueles sonhos e algumas visões. Então foi uma coisa tão incrível que eu não acredito, porque foi com tanta facilidade. Eu simplesmente estava a orar e Deus interpretava. Isso me lembrou um episódio que ocorreu na Bíblia, do sonho do rei. Ele teve um sonho em que levantou... Bom, teve vários sonhos alegóricos, mas um deles foi de espigas de milho, 7 espigas de milho que se levantam. Ele viu 7 espigas de milho verdes e depois houve 7 espigas de milho queimadas, e aquelas 7 espigas de milho queimadas, secas no caso, consumiram aquelas espigas de milho que estavam saudáveis. Bom, era esse tipo de sonho que eu tive. Coisas que em algum momento não fazem muito sentido, mas graças a Deus eu acabei tendo a interpretação. Bom, foi basicamente isso. Aqui ouvimos que já ouviste a voz de Deus e nós gostaríamos de saber como é que foi claro para ti saber que essa é a voz de Deus e não foi imaginação. Realmente foi um grande desafio, mas eu digo um desafio mais em relação a outra pessoa, porque algumas vezes Deus já me contou coisas que eu tinha que passar para alguém, e aí eu comecei, bom, eu acho que é uma forma de fugir, porque nem sempre eram coisas boas. Quando eram coisas boas, às vezes, é mais fácil tu falar, tipo, Deus me disse isso sobre ti, isso, mas aquilo, mas quando é uma coisa muito negativa, em algum momento, por não querer acreditar que isso vem de Deus, talvez por não querer machucar aquela pessoa, eu ficava a questionar se realmente era Deus a falar. Mas de forma pessoal, no início, eu comecei a ouvir a voz de Deus com coisas muito triviais. Por exemplo, Deus me dizia que eu ia atrasar. Deus me dizia que, bom, naquele tempo em que eu voltava para a escola de My Love, que hoje eu não ia voltar de My Love. Bom, coisas assim. Então comecei a ouvir a voz de Deus com coisas muito pequenas. Eu me lembro de uma altura que eu não tinha guarda-chuva. Então eu dobrava o joelho, Deus, eu estou para sair e vai chover. Deus dizia, não vais molhar.
Eu, sério, Deus, eu não vou molhar. Deus dizia, não vais molhar. E realmente a chuva parava. Há quem possa não acreditar, na verdade, também nem me importa muito se a pessoa acredita ou não. Então Deus dizia, não vais molhar. Eu não vou molhar. Ok, eu saía de casa, ia para a paragem, entrava no chapa, caía a mesma chuva. Eu dizia, Senhor, Ele não vais molhar. Eu tomava o chapa e eu chegava na paragem. Quando eu estivesse para descer, a chuva parava e eu caminhava, chegava na faculdade, caía de novo a chuva. E era assim. Então eu comecei a ouvir a voz de Deus com coisas muito triviais mesmo. E eu me lembro que a única vez que eu tive coragem de contar isso para algumas pessoas foi a primeira e a última vez, antes de eu começar a ter outro tipo de experiência. As pessoas olharam para mim e diziam, outras coisas. Então eu não partilhei mais, né? Porque eu acreditava que aquilo era de Deus, mas já que ninguém acreditava, bom, fiquei assim mesmo. Então eu comecei a distinguir porque o próprio Deus falava e eu sentia, porque a comunhão, né? Do mesmo modo como conhecendo a Carolina em uma semana, eu posso confundir a voz da Carolina com a voz da Vitória. Depois de um ano de comunhão, é difícil eu não reconhecer a voz da Carolina. Então, a comunhão com Deus fez com que eu aprendesse a distinguir a voz de Deus, a voz da minha consciência, porque existe sim uma certa diferença. Há ideias que eu digo, não, isto aqui vem de Deus, não há outra alternativa. Então, a comunhão é o segredo para que nós tenhamos a distinção da voz da nossa consciência e da voz do próprio Deus. Bom, como acabaste de falar, né, que há pessoas que não acreditam aquilo que tu vivencias com Deus, as coisas que acontecem na tua vida. Então, nós gostaríamos de saber se tu antes tinhas algum problema com isso. Como é que tu lidavas com isso antigamente? Relativamente a essa questão de comentários, as pequenas experiências de ouvir a voz de Deus que eu tive no início, já que eram muito somente de mim para Deus e de Deus para mim. A questão não era se eu acreditava ou não em função daquilo que era um comentário das pessoas. Porque eu sabia que eu não tinha como dizer que eu não ia molhar com chuva. Porque eu sabia que eu não era profetisa. Então, o fato de Deus dizer, por exemplo, que eu não ia molhar, e eu realmente não molhar, como se eu tivesse saído num período, tendo calculado qual seria a fase, o momento da chuva, o momento em que a chuva haverá de cessar, era uma coisa que eu não tinha capacidade de prever. E o fato de Deus ter dito, não vais molhar, eu não molhar, em circunstâncias em que eu estando no chapa estava a cair chuva, e eu desci não molhar, eu dizia, acreditando a pessoa como não, enfim, foi Deus. Agora, se a pessoa, no caso, quando eu partilhei a primeira vez essa questão de ter ouvido a voz de Deus, nessas circunstâncias, eu evitei falar não porque aquilo iria me afetar. Eu preferi ficar, com minha intimidade com Deus, eu ouvindo a voz de Deus. E assim eu fui aprendendo a ouvir, até porque Deus nunca me deixou na mão. Numa outra experiência foi que eu estava com alguém e eu afirmei. Eu disse, não, vamos voltar de My Love, porque há de chegar um carro fechado. Então, ele disse, vamos lá nesse de My Love que está carregado, está chamando Patrícia. Eu disse, eu não vou, porque Deus me disse que vai aparecer um carro fechado. Ele na altura não era cristão, então ele disse, estás bem? Eu disse, sim, Deus me disse que eu vou para casa de carro fechado e eu vou de carro fechado. Eu deixei aquele, disse, deixa ver esse My Love, até ias ficar ali à frente para segurar aqueles ferros naquela parte de frente. Não tinha tanta gente. Eu disse, se você quiser ir, vá. Mas Deus me disse que haveria de aparecer um carro fechado e eu vou de carro fechado. Ele ficou, se quiser, famba, eu vou ficar. Então, passou aquele My Love e chegou, dentro de poucos minutos, um carro. Já não me lembro se era um El Grande ou era um Chapinha que estava chamando Patrícia. Ele olhou para mim, eu olhei para ele e disse, eu não disse. Ele disse, você? Percebe? Então Deus nunca me deixou na mão. A pessoa não acreditou, mas depois que aquilo aconteceu,
Enfim, agora, a maior dificuldade, na verdade, foi um conflito interno que eu fui tendo de Deus me dizer uma coisa e eu sempre, na verdade, conto com uma amiga minha, uma grande intercessora, eu a dizer, sabe, eu sinto que Deus me disse isso aqui, mas eu tenho medo. Como é que eu faço para dizer isso, esse tipo de coisa? Coisas que às vezes são um pouco assustadoras. Eu me lembro que uma vez eu estava a orar com alguém, minha amiga me convidou para orarmos por alguém, porque essa pessoa estava numa situação de miséria. Então, Deus me disse que se Deus lhe fizesse prosperar, ele nunca mais iria procurar a ele. Aquilo me deixou muito mal. Eu não estava conseguindo mais orar como tal. Aquilo foi tão forte dentro de mim que eu não disse a essa pessoa. Eu só disse a minha amiga, eu disse, sabe, eu senti isso da parte de Deus. Eu falei, mas com tanta vergonha, e enfim, ficou assim. Agora, fiquei sem saber se aquilo, bom, o que fazer depois daquilo, eu não tinha como dizer. Já aconteceu uma outra vez de eu não conseguir dizer, a pessoa eu calar e a minha amiga dizer, vais dar conta com Deus. Deus te mandou falar, tens que fazer aquilo. Mas no início tive muitas dificuldades. Até agora ainda enfrento algumas dificuldades. Quando Deus me transmite alguma coisa, às vezes eu prefiro ir pelas laterais. Mas há momentos em que não dá. Tenho que falar, tenho que transmitir, principalmente depois de orar com alguém, né? Às vezes Deus pode me falar alguma coisa, me dar um conselho, às vezes uma repreensão. E ainda tenho um pouco de dificuldade, não necessariamente por aquilo que a pessoa pode dizer, mas eu duvido até que ponto aquilo pode ser uma coisa da parte de Deus, mas eu acho que é por causa do tipo de assunto, porque quando é um assunto que eu gosto de ouvir, eu não tardo em falar, não tardo em partilhar. Então, o meu medo é de machucar a pessoa. Então, eu como se eu estivesse a agir tipo para proteger aquela pessoa, mas sabendo que aquilo vem de Deus. Ao mesmo tempo eu sei que vem de Deus, ao mesmo tempo eu não quero que venha de Deus por uma coisa negativa. Então é um pouco complicado gerir por causa desta questão emocional, ter que dizer uma coisa negativa para alguém. E a pessoa às vezes olhar para mim e achar que eu é que estou a dizer, enquanto é Deus quem está a dizer. E depois a pessoa questionar se realmente eu sou serva de Deus por causa daquele tipo de mensagem que eu estou a transmitir. Então, imagina isso. Bom, sabendo da convivência que tu tens com Deus e sabendo que há outros cristãos que não têm essa convivência com Deus e talvez eles nesse momento estejam a se perguntar, será que eu não sou cristã? Porque o que Rita vive, eu não vivo. Então, o que tu podes dizer a essas pessoas? O que tu podes dizer a essas pessoas? Qual é o conselho? Sim. Isso não se trata de uma viagem turística, é um propósito, é guerra, percebe? Então, Deus, se nós buscamos a Deus, Ele vai criar um caminho, vai nos instruir de acordo com aquilo que é o ministério que nós temos. Eu já me arrependi por ter dito a Deus que eu queria ver uma coisa. Porque eu orei do jeito certo, Deus concretizou, mas quando eu vi aquela coisa que Deus me disse, que eu quis ver, eu senti culpa. Porque Deus me mostrou simplesmente porque eu orei usando a palavra, eu disse, porque a tua palavra diz. Então Deus me mostrou, mas depois que eu vi, Deus revelou que na verdade não era a vontade de Deus que eu visse, mas eu vi, matei aquela curiosidade, mas ficou aquela tristeza. Então, enquanto você medita na palavra, obedece aos mandamentos, você segue a Cristo. Por mais que você não tenha aquelas experiências todas, por mais que você não ore em línguas, por mais que você não tenha visões, não tenha sonhos, não tenha revelações, não sei o que, até eu acho que essas pessoas deviam agradecer em algum momento, porque há um preço a se pagar para todo esse tipo de coisa. Não é brincadeira, não é hobby. Há num todo uma questão de ministério e responsabilidade. Aquilo que o apóstolo João viu, não foi o que o apóstolo Pedro viu. Aquilo que viveu o apóstolo Paulo, não foi aquilo que viveu Estevão. Então, cada um... Bom, outro foi arrebatado fisicamente, outro foi arrebatado no espírito, outra pessoa viu os céus, recebeu a revelação, mas tudo aquilo ali foi um preço. Então, enfim, né? É importante que nós sejamos contentes com aquilo que Deus permite que nós saibamos, né? Salvo se
existir um chamado e em algum momento nós não estamos a obedecer a Deus e acabamos escapando dessas maravilhas, porque existe um lado bom, você conhecer a outra face do mundo, mas existe um outro lado que em algum momento é um preço que se paga. Retaliações, coisas assim, às vezes você dorme, mas não dorme, às vezes você quer dormir, mas não pode dormir, às vezes, enfim, Deus te instrui para fazer um jejum que pode ser, enfim, que você vai ter que abrir mão de certas coisas para poder viver. Algumas coisas você não pode fazer, não porque é pecado, mas associando aquilo que é o ministério que Deus tem para mim, eu não posso fazer. Então, mas vocês podem fazer o que eu não posso fazer. E não, vocês não estão a ver que há coisas que eu não estou a fazer. Mas porque estão a desejar aquilo que todo mundo vê de lado. Ah, porque aconteceu isso, aconteceu isso com essa pessoa. Já que não é aquilo, mas em algum momento existe um processo num todo de renúncia. Abrir mão que não é prazeroso. Em algum momento, não é? Tu quiseste dizer que todos nós somos importantes e, como dizem, um braço depende do pé. Nada é independente. Toda a parte do corpo é dependente. Assim foi o nosso primeiro episódio da 4ª temporada do mais recente formato podcast. E agora vou dar espaço à nossa convidada para que ela possa se despedir. Bom, eu quero agradecer a tia Carolina pelo convite, por ter me permitido inaugurar a Câmara da Juventude neste programa e desejar que todo mundo seja edificado por meio desta conversa. Espero poder voltar mais vezes, talvez para programas temáticos, não sabemos. Hoje foi mais uma conversa geral. E muito obrigada, desejo muita força à Juventude de Canaã e de forma particular este departamento que tem evoluído bastante. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos que puderam acompanhar esse podcast e catecamentos. Bom, pessoal, não se esqueçam de subscrever-se, ativar o sininho de notificações, colocar lá um like, deixar um comentário do que achaste do podcast. Bom, até o próximo episódio, que Deus vos abençoe.